Hoje eu vou apresentar para vocês a nossa calandra Monohaul. É uma calandra de alta tecnologia com uma série de recursos exclusivos da Mammut. Então ela tem saída frontal, saída traseira, controle de temperatura, sistema de reversão, totalmente segura de acordo com o NR12, cilindro totalmente cromado e pode também ser de aço inoxidável, fita Dynamic com alto poder de alta resistência à temperatura e à tração. É o que existe de mais moderno hoje para passadoria de peças planas. Vamos falar agora da parte de comando da calandra. O painel de comando dela é bem compacto, fácil de operar, numa altura boa para o operador e totalmente completo. Ele é digital, você tem controle de tempo, controle de temperatura, ele tem um botão de controle de velocidade. Você observa, conforme eu altero aqui, a velocidade aumenta ou diminui. Você pode ajustar isso de acordo com o tipo de tecido, de acordo com a umidade. Você tem os controles de alarme, botão de emergência, chave geral. Você tem um botão de controle do resfriamento, que é uma coisa muito interessante. Normalmente, no final do expediente, você pode deixar algumas peças tipo fronha, peças menores, e você coloca o botão na função resfriar. Com isso, ele desliga todo o aquecimento da máquina, porém a máquina ainda está quente. Você aproveita essa fase de resfriamento para passar as peças menores, reduzindo o custo de operação, já que você não vai gastar energia térmica para passar as peças menores do fim do expediente. A calandra da Mammut tem uma série de vantagens diferencial em relação às calandras concorrentes. Uma das vantagens, você observar, é a fita Dynamic. Essa fita, ela tem 200 milímetros de largura e praticamente ela não tem folga entre uma e outra. Com isso, a passadoria do tecido é uniforme. Existem calandras no mercado onde tem uma folga muito grande e essas folgas marcam o tecido. A nossa calandra não tem folga. E isso faz com que a passadoria fique uniforme. Outra grande vantagem é que a fita de entrada, o cilindro é revestido com borracha. Esse revestimento faz com que a fita não escorregue. Então facilita muito ao operador na hora de fazer a hora de colocar carga, colocar roupa para ser passado. Ele não desliza, não escorrega. E se por acaso ele encostar a mão, você tem uma grade de segurança que para o funcionamento. Essa calandra também, ela tem todo um sistema de exaustão, onde tira todo o excesso de calor do ambiente, de cima do operador, deixando um ambiente agradável de trabalho. Você pode observar que tem 2 exaustores. Esses exaustores eles devem ser canalizados para fora da lavanderia. Com isso, fica um ruído bem baixo, não fica com muita umidade dentro da lavanderia e o nível de temperatura fica agradável, né? Então essa é mais uma das vantagens da Mammut, onde os exaustores são acoplados e são compactos, então fica bem fácil de fazer a instalação. Essa é uma calandra com 2,10 metros. Na verdade são 2 metros úteis, vamos falar, mas até 2,10 metros já para passar. Existem também as calandras com 3 metros, né? Uma grande vantagem dessa máquina da Mammut, eu acredito que até a maior de todas, é que ela é a única calandra do mercado que possibilita a retirada da roupa tanto pela parte frontal quanto pela parte traseira. Quando você quer alta produção e peças grandes, compensa você alimentar pela frente e retirar pela parte de trás. Quando você tem bastante peça pequena, aqui eu vou fazer um exemplo com 2 fronhas. Um operador só pode operar. Então, por exemplo, eu posso ir alimentando uma fronha aqui, tá vendo? Vou alimentando a outra fronha aqui. E depois eu mesmo posso ir retirando as peças, né? Então, você está vendo? Eu mesmo posso ir retirando as peças. Com isso, você consegue passar mais roupa e com apenas um operador. Então, peças pequenas, essa saída frontal é muito interessante. É um recurso que só a nossa calandra tem. E a saída frontal, como vocês acabaram de ver, eu mostrei com peças pequenas. Com peças grandes também dá. Se você tiver com peças grandes, não tiver uma produção muito alta, você pode usar a saída frontal. Aí seria um operador só. Ele mesmo alimenta a calandra e ele mesmo retira aqui. Isso é uma grande vantagem, você economiza um operador. Não precisa de 2 operadores para trabalhar na máquina. Outra grande vantagem, se você for utilizar só a saída frontal, você pode compactar a máquina encostando o mais próximo possível da parede. Se você não for usar a parte traseira, a máquina pode ser até encostada na parede. Se você quer deixar a parte traseira para alguma eventualidade, basta você deixar um espaço suficiente para entrar um operador na parte traseira. Mas não necessariamente, obrigatoriamente, você tem que usar a parte traseira. Como eu mostrei aqui, tanto peças pequenas como peças maiores, é possível você alimentar e retirar pela parte frontal. Com isso, você reduz bastante a necessidade de mão de obra. Essa calandra de 2 metros, por exemplo, você consegue passar em torno de 60 kg por hora retirando pela frente. E retirando por trás, você consegue mais ou menos 85 kg por hora. Depende da calandra. Tem calandra que vai até 400 kg por hora, 500, 600, 800 kg por hora, né? O que eu quero dizer é o seguinte,
Na saída frontal, a vantagem é que reduz a mão de obra. E na saída traseira, você aumenta um pouco a produção, independente do tamanho da peça. Agora, quando você precisa de alta produção, peças maiores, eu vou fazer um exemplo aqui com o lençol, aí é bastante interessante você usar a saída traseira. Aí você teria lá ou uma dobradeira ou até um outro operador retirando a roupa. Depois no vídeo eu vou mostrar como que retira a roupa traseira. Então, para vocês terem uma ideia, imagina que a gente está alimentando aqui, ó, com peças maiores. Então eu estou pondo a peça grande aqui, e aí eu quero alta produção. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa peça grande e vou alimentar em seguida. Com isso, ó, eu não dou folga, não dou área livre. Então você vai ver, que vocês vão olharem, que o lençol já está indo lá para trás, ó. Aí você não vai retirar ele na frente, ele está indo para trás. Essa é uma vantagem da saída traseira. Você tem alta produção, você poderia estar alimentando aqui um lençol atrás do outro. Já quando a peça é menor, compensa você retirar aqui pela frente. Vou mostrar para vocês agora a saída traseira da calandra. Vocês vão ver que é muito simples, ela sai numa altura ergonômica e dessa forma você consegue aumentar a produtividade da máquina. Lembrando sempre que a velocidade é ajustável lá na frente no painel de comando. Durante a passadoria, caso o operador esbarre na grade, ela para o funcionamento da máquina, evitando qualquer tipo de acidente. Ao soltar a grade, a máquina volta a funcionar. Uma das grandes vantagens da calandra Mamute, se não a maior vantagem dela, além da saída frontal, saída traseira, é o sistema de fita que a gente usa. Esse é o tecido mais moderno que existe no mundo. Ele é um AP24, né? Então de um lado, ele é Nomex, que tem alta resistência à temperatura. Então ele suporta a alta temperatura da calandra. Do outro lado, ele é de poliéster. E dentro dele tem uma intertela, que faz com que a fita ela não laceia, ela não muda de tamanho. Tanto que se você observar na calandra da Mamute, não tem esticadores, porque as fitas sempre estão do mesmo tamanho. E se por acaso danificar uma ou outra fita, você consegue trocar uma ou duas, ou quanto você precisar. Não é obrigatório trocar sempre o jogo inteiro. E além de tudo, essa fita ela tem altíssima resistência à temperatura, resistência à tração, e ela é muito fina, extremamente fina e flexível, então ela não marca o lençol. Além dela ser bem flexível para não marcar o lençol, ela praticamente não tem folga. É muito pouca folga que tem entre uma e outra. Isso faz com que o lençol não fique marcado pela fita. Existem calandras que estica muito, fica muito dura e acaba marcando. A nossa trabalha folgado, tão folgado que eu consigo mexer nela, trabalha bem folgado e ao mesmo tempo não tem folga e tem flexibilidade. Outra grande vantagem da fita da Mamute são os seus grampos. Além da facilidade de desmontar e montar para manutenção, observa que os grampos eles são extremamente rígidos e entre eles ele tem um ferrinho que segura o grampo. Esse ferrinho que tem aqui internamente, ele é soldado no grampo e evita do grampo abrir. Então o grampo está sempre rígido, sempre reto, ele não abre. Então ele não abre, ele não danifica, não rasga o lençol. Isso facilita muito a instalação e a vida útil. Na hora de você instalar também ele está sempre encaixando, justamente por essa rigidez que é propiciada por esse ferrinho que segura os grampos. Uma das facilidades dessa calandra é a parte de manutenção. Então a gente tem a tampa superior aqui. Essa tampa é fechada com chave especial, até porque é uma exigência da NR12. Na hora que você abre essa tampa, você tem acesso ao rolo de pressão e às fitinhas guia. Isso é muito simples. Se você tiver que trocar a fitinha guia, é só passar ela aqui e dar um nó. É muito simples. E o rolo de pressão, esse rolo que faz a passagem do lençol. Quando o lençol entra aqui, ele está úmido ainda. Na hora que ele passa pelo rolo de pressão, o rolo de pressão esmaga ele no cilindro quente e começa a passadoria. Então, esse rolo de pressão ele é muito importante para a qualidade de passadoria. Ele também é de um tecido de Nomex, ele resiste a alta temperatura. E ele é macio. Justamente para quê? Para resistir às oscilações. Quando o lençol entra, se o lençol é muito grosso, se é muito fino, ele sobe e desce. Ele tem um sistema de mola que faz ele se movimentar. Então aqui você tem acesso ao rolo de pressão e tem acesso às fitinhas. Uma maneira muito simples e muito prática. Vou mostrar agora o sistema de transmissão da calandra. Vocês vão ver que é um sistema de transmissão extremamente simples, silencioso, de muito fácil manutenção, como tudo que foi projetado nessa calandra. Ao você abrir a lateral, você tem acesso ao sistema de transmissão. Vou abrir para vocês poderem dar uma olhada. Você observa aqui agora que
que você tem um sistema de engrenagem bem simples, uma corrente só, muito simples. O sistema de fixação da engrenagem principal é feito com anel de expansão, não tem chaveta, não tem nada que pode danificar, e a transmissão é acionada por um motorredutor. Então você observa que já está o motor acoplado direto no redutor. Com isso, fica uma máquina extremamente compacta e uma transmissão extremamente prática, fácil operação e silenciosa.